Na atualidade, com toda a crise que se passa agora, né, início do século XXI, existe toda uma dúvida em relação ao futuro da humanidade, né, da sociedade. Se identifica uma crise muito grande, uma crise enorme, e ao mesmo tempo uma falta de perspectiva, de uma visão clara de como é que seria o futuro. Então acho que a física quântica ela apresenta aí um esboço de como é que pode ser esse futuro, apesar de não se conseguir vislumbrar exatamente, claramente, um modelo econômico diferente, um modelo político, uma vida social de uma outra forma, né? Nossa imaginação tem muita dificuldade de romper com esses modelos e entender como é que seria uma nova sociedade. Isso realmente é muito difícil, mas como a física quântica ela já apresenta realmente a essência realmente da natureza, né, no mundo subatômico e tal, e esses princípios eles já podem ser trazidos para a nossa visão cotidiana, para a nossa visão do plano social, e ter uma ideia de pelo menos qual direção a sociedade pode tomar. No sistema econômico propriamente, a ecologia, né, o movimento ecológico, ele tem tudo a ver com a mecânica subatômica, né, que ela prevê, ela indica, ela obriga assim, um equilíbrio entre todas as partes. Isso, na verdade, é a própria visão da ecologia. Né? No momento que você, ecologicamente, sacrifica uma parte, sacrifica uma espécie, age com poluição, o sistema como um todo ele entra em desequilíbrio. Então o sistema econômico que aponta dentro da possibilidade da física quântica é uma divisão de renda, uma divisão de poder entre os países, uma política totalmente alterada em relação ao que está no momento. Isso inclui uma geopolítica, inclui um sistema econômico que vai divergir do capitalismo, né, que digamos assim, totalmente, digamos não, ele é totalmente antiecológico, né, em todos os sentidos. Então essa mecânica quântica ela já vai apontando aí as novas possibilidades, né? A quebra do mecanicismo e a necessidade de equilíbrio, né? Quer dizer, um fluxo econômico, político, geopolítico muito mais equilibrado, né? Muito mais distributivo. Então se a mecânica quântica nos dá a lição de como reformular o sistema capitalista, o sistema político atual, toda essa forma de vida que foi montada depois da Segunda Guerra, né, pela ONU, esse tratado internacional que na verdade apresenta aí uma concentração de poder para um grupo de países, né, que na verdade acaba impondo para o mundo inteiro uma política que favorece somente a eles. Do ponto de vista então social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista informativo, a linha a ser seguida é exatamente a mesma. Como a mecânica quântica ela obriga a um equilíbrio, né, uma homeostase, um processo de interação perfeita, né, e não assim invasiva de um ponto ao outro, a produção cultural, a produção científica, a própria condição de divulgação, de propaganda, a divulgação das ideias, né, que os meios de comunicação têm que fazer, elas vão ter afinidade com esse processo que tem um conceito de equilíbrio e distribuição, o que vai totalmente contra a nossa atual produção cultural, produção científica, produção tecnológica, a produção informativa, né, publicitária, que está totalmente voltada a uma questão de acumulação que é regida pelo sistema do capitalismo e pela a sua estrutura geopolítica. Então nós temos aí também, nesse sentido, se for analisado o mapa subatômico, né, as reações de como no mundo microscópico ele atua na sua essência mais inicial, né, mais básica da natureza, nós vamos encontrar ali todos os caminhos, né, todas as vertentes que levam a um processo de equilíbrio. Então, toda essa produção na área da cultura, da informação, na área do comportamento, na área enfim, de toda a produção cultural, além da produção econômica, ela vai caminhar para um sentido de equilíbrio e vai romper com toda essa estrutura do capitalismo. Mesmo que a gente não seja capaz de imaginar como é um sistema econômico, como é um sistema político diferente desse que está aí, ou como é um sistema
cultural, como é que ele se dá nos seus pormenores, a direção ela já é possível ser vista através desse mapa da produção subatômica. Como exatamente existe a dificuldade de se olhar objetivamente como é que seriam essas mudanças, mas eu acredito que o primeiro passo são justamente essas avaliações que são permitidas, né, pelo movimento microscópico, né, do mundo subatômico. E eu acho que um ponto fundamental, também importantíssimo nessa mudança, quer dizer, de um sistema que realmente acabou e necessariamente vai ter que evoluir historicamente para um outro ponto, seria, além da parte econômica, política, cultural, informativa de uma forma geral, muito importante e muito relevante no momento é o comportamental das pessoas, né? Nós vivemos num mundo onde a falta de ética tem uma primazia muito grande, né? Isso é uma queixa de quase todas as pessoas, em quase todas as partes do mundo, né, do planeta, né? O mundo perdeu a noção de uma forma coerente de comportamento. Então eu acredito que esse equilíbrio, né, que é revelado no mundo subatômico, ele vai, através de um novo processo cultural, econômico, produtivo, informativo, etc., todas essas formas que vão buscar, né, o aperfeiçoamento através de uma evolução de equilíbrio, que é fator fundamental dentro da própria natureza, né, que justamente esse mundo microscópico revela essa natureza, a sua realidade, a sua mecânica. Então esse comportamento também vai mudar de acordo com tudo isso. Ele vai ser moldado e vai moldar um novo sistema, uma nova forma de viver. Acredito que esse comportamento, os seus detalhes, a sua essência mais propriamente, são exatamente um processo de procurar viver sem atrapalhar quem está do lado. Basicamente é isso. Que exatamente o equilíbrio subatômico, ele mostra isso, ele prega esse equilíbrio, esse processo harmônico, e dentro do campo do psicológico, do comportamental, é somente nada mais do que isso, viver procurando não prejudicar, não atrapalhar quem está no seu convívio, na sua sociedade, no seu meio, no seu país, enfim, no seu planeta.